Fala galera, voltei dessa vez pra gente comentar uma discussão que tá crescendo na fandom de One Piece sobre o Luffy tá utilizando o Gear 5 de forma banal, de forma comum. Qualquer inimigo que aparece na sua frente ele já tá no Gear 5 e a gente viu isso no último capítulo de One Piece, que apareceu uma cobra gigante, capítulo 1128. Não é um inimigo absurdo que o Luffy não venceria com as outras transformações, mas o Luffy foi de cara para o Gear 5 e utilizou o seu maior poder para derrotar essa criatura, e derrotou até de maneira fácil. E aí vem o questionamento: o Luffy realmente está utilizando essa transformação, que era para ser sua maior transformação para os seus inimigos mais fortes, de uma forma banal? E por que ele está fazendo isso? Será que é uma forma do Oda nos dizer que vem algo novo por aí? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Mas eu quero saber de você, você já questionou sobre isso? Se não, não importa, a gente vai comentar sobre esse assunto nesse vídeo aqui, então segue comigo e a gente vai comentar sobre isso e um possível novo poder do Luffy em One Piece. Começando pelo início, que foi a transformação, ou que é a transformação do Luffy no Gear 5. E esse é o seu despertar. Só que diferente dos despertares de outras Zoans, o despertar do Luffy funciona de uma forma diferente. Porque quando uma pessoa atinge o despertar de uma Zoan e controla esse poder, ela só tem benefícios. O seu usuário se torna mais forte, fica quase imortal, recebe danos absurdos e pode se levantar após uma batalha como se nada tivesse acontecido. Só que pro Luffy isso é um pouco diferente, porque na sua batalha contra o Rob Lute o Luffy só bateu e o Rob Lute só apanhou, mas no final da batalha, ó como é que tá o Luffy, ameixa seca, e ele vai levar 32 segundos para retornar ao seu estado normal, que foi o tempo do Luffy da base da ilha até o topo da ilha ali, ele levou 32 segundos, quando o Luffy chegou lá em cima, ele já estava no seu estado normal. Mas olha só o estado do Rob Lute após a batalha. E aí a gente compara as duas imagens. Se uma pessoa que não vê One Piece vê que a batalha entre esses dois personagens se iniciou e no final o Luffy estava assim e o Rob Lute estava assim, a pessoa vai pensar que quem venceu a batalha foi o Rob Lute. Só que quem venceu a batalha e quem humilhou foi o Luffy. E aí a gente vê que o Gear 5 do Luffy, por mais que seja o despertar da sua Akuma no Mi, funciona de uma forma diferente. Pelo Luffy ter chamado esse poder de Gear 5, isso trouxe os deméritos das suas transformações em Gears, porque o Luffy sempre tem um demérito nessas transformações. Ele tem ou atinge um poder grandioso, mas tem algo que vai fazer com que ele não use esse poder para sempre. Aí a gente pode lembrar do Gear Second, quando o Luffy perdia toda a sua stamina e não conseguia mais nem se levantar depois de utilizar esse poder, ou o Gear Third, onde o Luffy ficava pequeno depois de utilizar esse poder, mas no pós-time skip esses poderes se tornaram comuns. E aí o Luffy utiliza de maneira banal contra diversos inimigos, e isso é o que eu acredito que vai acontecer com todas as suas transformações até o final, mesmo que o Gear 5 seja o seu estágio final e despertar. Da mesma forma que aconteceu para o Gear Second e Third, aconteceu para o Gear Force. Se vocês olharem aqui no capítulo 871, o Luffy se transforma no Gear Force para dar um clash ali com a Big Mom. Mas em poucos quadros após isso, o Luffy não controla essa transformação ainda. Em poucos quadros após isso, ainda no capítulo 871, o Luffy se destransforma e aí ele diz: perdi as forças. O que significa que até esse momento da história o Gear Force ele não tinha controlado. Eu até comparo o Gear Force do Luffy antes com quando a gente acende uma vela de aniversário. Você acendeu a vela de aniversário, ela vai queimar toda rapidamente até o final. Esse era o gasto de energia e de haki do Luffy quando ele se transformava no Gear Force antes. Mas lá na luta contra o Kaido, depois do Luffy ter aprendido o Ryu, ter aprendido a controlar mais o seu haki do armamento, a gente pode ver que em um momento da batalha, que é no capítulo 1042, ele está utilizando o Gear Force Snakeman para atacar o Luffy, ou para atacar o Kaido com o Python. Aí o Luffy recebe um ataque do Kaido que é mandado, ele atravessa toda a Onigashima e é mandado pro chão, lá para Wano. E aí o Luffy, no meio desse ataque, ele se transforma, ele
varia de transformação. Ele pula do Gear Force Snakeman pro Gear Force Baldman, que é a transformação que ele consegue voar, e aí ele já volta pra batalha de novo voando pra atacar o Kaido. Até esse momento da história, o Luffy já tinha o controle do seu Gear Force, e aí ele pode até variar as transformações, pular de uma para outra no meio da batalha sem se cansar, inclusive se destransformar e não perder todo o seu haki. Nesse momento da história eu já comparo o uso dessa transformação do Luffy com uma vela de cera. O que é uma vela de cera? Você acende, usa enquanto a cera ainda existe, mas se você apagar aquela vela, ela não se torna inútil, ou seja, o haki do Luffy nesse momento aqui é um haki que ele pode ser gasto até determinado ponto, mas aí você pode parar de usar esse haki e depois pode continuar usando o que ainda resta. E aí eu comparo anteriormente com a vela de aniversário, que gasta tudo de uma lapada, e aqui já é uma vela de cera, que ele vai usando de pouquinho em pouquinho até que a vela completamente se extingue, e aí o Luffy vai precisar recuperar sua energia. E não é só com as transformações do Luffy, mas qualquer poder que ele aprende, ele passa por aquele momento em que ele vai utilizar de uma forma que vai gastar toda a sua energia e depois ele vai se cansar. Ele aprendeu no capítulo 1110 o Haki do Rei a utilizar o Haki do Rei, o Imbu e os seus ataques com a Haki do Rei, utilizou contra o Kaido, só que ele não estava mensurando o gasto de energia para utilizar esses ataques. E aí no capítulo 1113, ele acabou sendo derrotado com o Kaido dizendo: você aprendeu um novo poder, você foi além do que das suas capacidades, porque ainda não tinha dominado esse poder, e por isso você foi derrotado. Então o Luffy acabou sendo derrotado no capítulo 1113, porque ele usou demais, abusou demais do seu Haki do Rei avançado, do Haki do Rei avançado, que foi o que ele aprendeu contra o Kaido. Daí a gente volta para o Luffy no Gear 5 aqui em Elbaf, utilizando o Gear 5 de forma banal contra um inimigo que não tem tanta relevância, e aí faz a gente se questionar, por que o Luffy está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque agora o Luffy está no estágio de dominar o Gear 5 e não se cansar mais após o uso dessa transformação. E a gente vê isso ainda nesse capítulo 1128. Porque após o Luffy se destransformar, depois de ter utilizado esse ataque, ter derrotado a cobra, ele volta para o seu estado normal. Vocês veem aqui ainda no capítulo 1128 que o Luffy está normal. Ele não foi para esse Luffy aqui, ó, que é a Ameixa Seca. O que significa que o Luffy já está dominando o uso do Gear 5. Mas o Gear 5 não é a sua transformação máxima, o seu ápice? Acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque o Luffy já vem utilizando essa transformação em 3 arcos seguidos. Veio o Ano com o Kaido para derrotar o Kaido. Agora Egghead, que foi o que terminou agora, onde o Luffy utilizou o Gear 5 para lutar contra o Rob Lute, para lutar contra o Almirante Kizaru e para lutar contra os Gorosei. E agora estamos no 3º arco, que é o arco de Elbaf, onde o Luffy já está dominando esse poder e está utilizando contra inimigos relativamente fracos. E aí, quando chegar um inimigo realmente forte, que vai ser o vilão desse arco, o Luffy vai precisar de uma nova transformação, ou variar essa transformação, utilizar de uma forma que ele ainda não utilizou. Vejam que o Luffy está em gradativa evolução e vai estar até o final de One Piece. Por isso que agora eu acho que o Luffy está utilizando as suas transformações de formas banais para qualquer coisa, porque o Oda já está preparando o caminho para isso aqui, ó. Para o Luffy utilizar uma variação do Gear 5, que ele pode chamar de Gear 6, uma nova transformação realmente dos seus Gears, do seu despertar, que vai ser o Gear 6. Aí vocês me perguntam, mas o despertar do Luffy não é o seu estágio máximo, como eu já falei anteriormente? Mas o despertar do Luffy em Gear 5 é totalmente diferente dos outros. Como eu falei no início do arco, no início desse vídeo, na verdade, a transformação do Luffy, ou seu despertar, ele é totalmente diferente do despertar do Rob Lute, por exemplo, onde o Luffy cansa, mas o Rob Lute não.
o Rob Lucci tem todos os benefícios do despertar de uma Zoan e acaba até se tornando meio que imortal, a gente pode dizer assim, porque ele apanhou muito pro Luffy, depois levantou como se nada tivesse acontecido, mas o Luffy não tinha isso lá no arco de Egghead. O Luffy se cansou até mais que o Rob Lucci, ainda na sua batalha pós Kizaru e depois na sua batalha pós Saturn e Goroseis. Então o Luffy tem uma transformação, um despertar diferente, ainda levando em conta que no seu Gear 5 ele tem 2 despertares, que é uma transformação de uma Zoan, que é a forma de Nika como a gente vê, e dá propriedades elásticas para o exterior, para o ambiente, para pessoas e para elementos da natureza. Então, por ser uma transformação diferente, um despertar diferente, acredito que o Luffy está abrindo caminho para uma nova transformação, para algo que vai elevar ainda mais o hype em relação ao Luffy se tornar, a criatura mais forte do mundo de One Piece no final da história, para ele realmente vir a se tornar o rei dos piratas. Essa é a minha teoria, é por isso que eu acho que o Luffy está utilizando o Gear 5 agora de maneira banal, não só o Gear 5, mas o Gear Force, porque ainda nos spoilers que saíram inicialmente, isso não é um grande spoiler não, então não fiquem com medo, o Luffy ele vai quebrar uma parede utilizando o Gear Force, uma parede no reino dos gigantes utilizando o Gear Force, que até outro dia era a sua transformação mais forte, mas que agora também se tornou banal. O Luffy consegue ou utiliza para quebrar uma parede, como a gente viu nos spoilers do capítulo 1129. Mas aí eu quero saber as suas opiniões em relação a essa pequena teoria. Vocês acham que o Luffy está na iminência de ter uma nova transformação agora que ele vai enfrentar um possível inimigo gigante que pode ser seu maior desafio? Não que esse inimigo seja mais forte que o Kaido, mais forte que o Kizaru, mas pode ter um poder que se torne um desafio maior que os inimigos anteriores do Luffy. Eu quero saber as suas opiniões em relação a isso. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!